que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Macarena, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo para darle alegría y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Y cosa buena. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, Macarena. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao podcast Genial Analisa. Hoje, na presença ilustre aqui de José Márcio Camargo, Roberto Mota, Eduardo Nishio, uma grande aula que teremos aqui no dia de hoje. Para mim é uma honra ser host desse podcast no dia de hoje. Tô aqui com essas figuras do mercado financeiro, né? Tava brincando com o Zé aqui. Quando eu entrei na Genial, o Zé falava, ouvi o Zé falando, não, porque o Paulo pensa, pô, mas quem é Paulo? E tá falando do ministro da Economia, eu nem fazia ideia, né? Então o Zé é quase uma entidade aqui do mercado financeiro, Motinha também, Nishio, por favor, se apresentem aí, só para o pessoal que não conhece. Para hoje a gente bateu 100 mil inscritos no canal da Genial, Zé. Pô, muito obrigado, meu nome é Zé Márcio Camargo. Estou aqui na Genial, fui professor da PUC durante muitos anos, sou titular da PUC do Rio de Janeiro e estou aqui na Genial já há 4 anos, tá certo? Sou economista-chefe aqui, a gente tenta entender mais ou menos o que está acontecendo com a economia mundial. Não está muito fácil não, mas a gente faz força. É isso aí. Motinha que dispensa apresentações, né, Motinha? Figurinha carimbada aqui. Eu acho que figura repetida, né? Até... acho que primeiro eu falar que é um prazer ter o Zé aqui. Eu tenho pouco contato com o Zé. A agenda do Zé é muito cheia. Eu tenho pouco contato com o Zé. Eu sempre faço aquela live com o cupom que ele, para mim, é uma honra e uma aula, um orgulho poder fazer parte dessa aula. E a live e esse podcast de hoje vai ser bastante importante, porque o que a gente está vendo no ano 2022 é uma coisa que eu nunca vi. Eu tenho cabelo branco, eu tenho bastante tempo de mercado. O mundo nunca viu nada parecido e o grau de visibilidade é muito baixo. Simplesmente o ano de 2022 vai ficar marcado na história. Sem dúvida. Vai ficar marcado o ano que a conta chegou. O ano que a conta de mais de 10 anos de estímulos monetários insanos, estímulos fiscais insanos, finalmente bateu em preço e os bancos centrais vão ter que lidar com essa situação. E sabe o que é pior, Igor, Nishio e Zé? Com o mundo virando. Tá? Já a gente vai, na minha opinião, a gente vai ter PMIs abaixo de 50. Hoje, esse é o número de confiança do Conference Board. Era esperado 100, vem 98,7. Aquele de confiança de Chicago veio para o mínimo histórico, 50 pontos. Confiança na Alemanha hoje é a menor da história. Da França, a menor de 8 anos. A situação está muito difícil, a inflação acabando com a vida do mundo inteiro. É muito cruel, Igor, essa combinação de commodities perto das máximas históricas e com dólar na máxima de 20 anos. É um empobrecimento, de uma crueldade, é muito duro, tá? Mas ainda tem muita coisa para te conversar e eu gostaria de devolver para você, Igor. Falar, apresentar o Nishio aqui, né? É legal porque eu sou o mais jovem nessa mesa, como vocês podem notar, então eu estou aqui no papel de aprendiz, né? Estou esperando uma aula de você. Ajudante hoje aqui. Tenho mais cabelos brancos que o Motinha, mas estamos aqui. Eu sou Eduardo Nishio, eu cubro a parte de equities aqui, faço a cobertura de financials e sou responsável pela área de research. Então vocês veem que o nível está alto hoje, né? A gente tem o responsável de macroeconomia, o estrategista de macro, head de research e eu aqui no meio. Fazer esse intermédio. Você é analista de capital goods. Analista de capital goods e transportation. Exato. Em inglês ainda. Aí o pessoal tá falando assim, cadê o whisky? Aí o pessoal já tá, o whisky tá na caneca ou não tá? Então, o pessoal tá brigando aqui no chat, querendo saber se tem whisky na caneca. Mas vamos lá, acho que a gente pode começar o papo tocando nessa questão que o Mota falou, né? Eu acho que inflação global, perspectiva das piores possíveis, né, Zé? Acho que esse é um ponto importante, acho que uma boa forma de começar essa conversa, né? Quer dizer, a gente tem aí nós tivemos um período extremamente complicado com a pandemia, né? Quer dizer, toda a coisa de fechar a economia para depois abrir, é muito difícil abrir, isso ficou claro a posteriori, ninguém esperava que isso acontecesse dessa forma, mas não importa, o ponto importante é que, bem ou mal, tá certo, o que aconteceu foi que nós fechamos a economia, tentamos reabri-la, tivemos um monte de gargalos de produção aí que não conseguimos reabrir.
Muito difícil você recontratar o trabalhador, refazer os contratos de fornecimento e etc., reencontrar o fornecedor. Então, quer dizer, você teve um alongamento desse processo aí de volta da atividade, e ao mesmo tempo você teve políticas fiscais extremamente agressivas, como disse o Mota, né? Quer dizer, principalmente nos Estados Unidos, mas também no Brasil, na Europa, de modo geral, nós tivemos políticas fiscais extremamente agressivas, o que fez com que você tivesse um excesso de demanda em relação à oferta muito importante, que gerou uma forte pressão inflacionária. E o ponto importante aqui, quer dizer, é que nós estamos numa situação muito curiosa, porque uma situação que o mundo não vivia desde o final dos anos 70, início dos anos 80 do século passado, que é uma situação em que você tem uma desaceleração da economia e, ao mesmo tempo, você tem uma taxa de inflação muito elevada no mundo desenvolvido. Você tem uma inflação de 9,1% no Reino Unido, de 8,5%, 8,6% nos Estados Unidos, 8,1% na Europa, tá certo? Ou seja, inflações muito altas e aumentando, acelerando, apesar do início de sintomas de desaceleração, como disse o Mota, tá certo? Ou seja, a gente está correndo um sério risco, quer dizer, nesse momento, de entrar numa trajetória parecida com a trajetória que aconteceu lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, de você ter uma inflação acelerando e a economia desacelerando, ou seja, uma combinação de inflação com estagnação, o que é o pior cenário possível do ponto de vista econômico, né? Então, quer dizer, eu estou falando que tem um risco, não significa que vai acontecer. Significa que é uma possibilidade, e o que é mais preocupante é que isso está começando a entrar na cabeça das pessoas. Não, quer dizer, que as expectativas estão começando a sinalizar nessa direção. E como a gente sabe, em economia, a expectativa é super importante, quer dizer, as expectativas definem o comportamento futuro das pessoas. Como define o comportamento futuro das pessoas e é o comportamento futuro das pessoas que determina o comportamento futuro da economia, tá certo? As expectativas acabam sendo muito importantes para definir o comportamento futuro das pessoas, da economia. Então, nesse momento, quer dizer, a gente tem expectativas de aceleração da taxa de inflação e redução do crescimento da economia. Ou seja, as expectativas estão definindo uma situação bastante complicada para os próximos meses, eu digo para os próximos meses melhor do que para os próximos anos. Mas, de qualquer forma, quer dizer, não é um cenário muito otimista. Agora, é um cenário que é possível, quer dizer, é possível que não chegue até lá, é possível que não tenha recessão, é possível que a inflação tenha um arrefecimento da taxa de inflação, mas, quer dizer, a nossa avaliação aqui na Genial é que, muito provavelmente, os bancos centrais dos países desenvolvidos vão ter que ter uma política monetária muito mais dura do que chegaram até este momento, né? Quer dizer, nos Estados Unidos, nossa avaliação é que o Fed deverá ter que aumentar a taxa de juros para um nível acima do nível neutro, para desacelerar fortemente a economia, algo entre 4% e 4,5%, acho que seria mais ou menos razoável, tá certo? Enquanto que na Europa é possível que você precise de algo até mais, porque, além de tudo, tivemos a guerra no leste europeu. Nem começaram ainda, né? Aumentar. No mundo todo. Tá certo? Então, acho que esses são pontos, que a guerra no leste europeu gerou muito choque de oferta. A pergunta que a gente tem que fazer é se vai continuar esse choque de oferta. Eu sei bem, eu que cubro o setor de transportes, né? A parte de veículos está toda disruptada, está toda destruída, né? Exatamente. Ainda mais com o agravante da guerra, né? Uma coisa que muita gente não sabe, mas a parte de semicondutores ela é basicamente importantíssima hoje para a fabricação de um veículo, né? E a região Ucrânia e Rússia era uma região muito exportadora de gás neon, que é o gás usado na marcação dos microchips, para você marcar os transistores dos microchips de qualquer tipo de microchip, né, que vai no carro, seja um chip para memória, um chip de processamento. E aí você tem uma retirada de oferta, né? Isso fez com que bagunçasse ainda mais. Já estava bagunçado por conta do descasamento entre a produção e a demanda, bagunçou ainda mais, né? Então acho que todos os setores estão sofrendo isso. Mas você acha que tem ainda uma chance de não ter recessão ainda no global? Não, existe uma chance. Quer dizer, qual é o problema? Quais são as variáveis que você... Pois é, a variável importante aqui é como que vai se comportar a taxa de inflação diante do aperto da política monetária.
existem dois pontos importantes aqui. O primeiro é o seguinte: a gente tem um mercado de trabalho nos Estados Unidos extremamente apertado, né? Que você está com uma taxa de desemprego muito baixa, os salários estão crescendo muito acima da meta para a inflação, né? Que a meta nos Estados Unidos é 2% ao ano, os salários estão crescendo algo próximo a 7% ao ano, tá certo? Ou seja, você tem que reduzir o crescimento dos salários para chegar na meta. A única forma de reduzir o crescimento dos salários é gerando algum aumento na taxa de desemprego. E esse é o ponto, tá certo? Por outro lado, o outro fator importante são os choques que estão acontecendo por causa da questão do fechamento aí, da economia chinesa por causa da pandemia, tá certo? Por conta da guerra no leste europeu, você teve um choque de oferta muito importante, principalmente de energia elétrica, de energia de modo geral, tá certo? Petróleo, gás natural e etc, tá certo? E isso tende a gerar um aumento de preço de energia que acaba indo para os preços, porque energia é parte de todos os produtos, né? Então, a taxa de inflação está sendo negativamente afetada por esses dois fatores aí, um mercado de trabalho extremamente apertado nos Estados Unidos e muitos choques de oferta, quer dizer, vindo principalmente da guerra no leste europeu. Isso significa o seguinte, quer dizer, você está aumentando os juros e, ao mesmo tempo que a taxa de desemprego pode começar a aumentar, os choques de oferta podem jogar a inflação para cima. Então, até que ponto você vai conseguir reduzir, quer dizer, aumentar um pouquinho a taxa de desemprego sem gerar uma recessão e desacelerar a taxa de crescimento dos preços, que já está no nível de 8,6% ao ano. Ou seja, não é fácil. Com inflação neste nível, tá certo? Fica muito difícil você reduzir a taxa de inflação para a meta sem gerar uma recessão. Então, essa é a grande dificuldade que piora por causa dos choques de oferta vindos da guerra do leste europeu. E o mercado, de maneira geral, ele sofre bastante, né? Acho que, principalmente, um ponto que o Mota sempre tocava era na questão da credibilidade dos bancos centrais lá fora, né? E a gente viu, nos últimos dias, as taxas de juros caindo mesmo com a perspectiva de um cenário pior, né, Zé? Acho que se puder comentar um pouco da sua visão em relação a como o mercado está enxergando o posicionamento dos bancos centrais, principalmente americano. Eu acho que o Mota também pode colaborar com a visão dele. Quer dizer, eu acho que aconteceu uma coisa curiosa, né? Quer dizer, você teve aí alguns sinais de desaceleração da economia americana e aí o mercado um pouco interpretou isso como sendo um sinal de que a taxa de inflação iria ceder, mesmo com a política monetária ainda frouxa nos Estados Unidos, tá certo? E aí veio uma grande surpresa, veio o CPI, aí o índice de preço ao consumidor, na sexta-feira, com um aumento, com uma inflação de 1% no mês de maio, uma inflação anual de 8,6%, que assustou muito o Fed, tá certo? E aí, o Fed, no susto, eles decidiram aumentar a taxa de juros de 0,75 pontos de porcentagem, quando o que tinha sido anunciado era um aumento de 0,50 pontos de porcentagem. E isso meio que afetou um pouco a credibilidade do Fed. Aquela história do choque, né, que você defendia do Brasil há muito tempo atrás. Então, esse é um problema. Quer dizer, agora, o ponto todo, quer dizer, é que claramente, quer dizer, essa perda de credibilidade tem que ser recomposta para que o Banco Central não perca controle sobre as expectativas para a inflação. Isso, aliás, é uma importante diferença positiva comparado com o final dos anos 70 e início dos anos 80. Lá, no final dos anos 70 e início dos anos 80, os bancos centrais tinham muito pouca credibilidade. Na verdade, as pessoas acreditavam muito pouco, as pessoas em geral acreditavam muito, exceto os economistas, acreditavam muito pouco na política, no efeito da política monetária. As pessoas não acreditavam que uma política monetária mais dura ia gerar uma desaceleração da taxa de inflação no futuro, tá certo? As pessoas acreditavam muito em controle de preços e de salários. O presidente Nixon, nos Estados Unidos, fez uma política de controle de preços e salários na década de 70, tá certo?
Porque, com a aceleração da inflação, a ideia era que, se eles conseguissem controlar os salários e conseguissem controlar os preços, você acabaria controlando a taxa de inflação. Que a ideia de que você precisava de aumentar desemprego, diminuir o crescimento da economia para gerar uma desaceleração da economia, não fazia muito sentido. Isso era a lógica lá nos anos, no final dos anos 70 e início dos anos 80. Hoje, todo mundo, quer dizer, uma grande parte da sociedade, acredita que a política monetária é fundamental para controlar a taxa de inflação. Isso faz a maior diferença. Como eu disse aqui, quer dizer, expectativas em economia, as expectativas são fundamentais. Se o Banco Central está aumentando a taxa de juros e a sociedade acredita que, eventualmente, isso vai gerar uma queda na taxa de inflação, esse é um fator super importante que vai ajudar a reduzir a taxa de inflação ali na frente, tá certo? Então, acho que essa é uma diferença importante entre o que a gente está vivendo agora e o que viveu lá nos anos 70, que pode facilitar o combate à inflação hoje em relação aos anos 70, porque, só para encerrar essa parte, que lá no final dos anos 70 e início dos anos 80, tá certo? A solução foi indicar um presidente do Fed que se dispôs a aumentar a taxa de juros nos Estados Unidos para 21% ao ano e quebrou toda a América Latina, exatamente porque eram países endividados que não conseguiram pagar suas dívidas porque as taxas de juros subiram muito nos Estados Unidos. Então, quer dizer, eu acho que isso não vai acontecer agora, não estou esperando nada parecido com isso, mas só para ter uma ideia do tipo de dificuldade que a gente está correndo. Uma magnitude bem diferente, né? 4,5% versus 20 e poucos por cento. Claro, tá certo. Lá você tinha perdido o controle, tá certo? Quer dizer, o Banco Central simplesmente não tinha mais controle sobre a taxa de inflação. Mas hoje a gente tem um fator também de liquidez muito maior, né? Assim, o que foi imprimiram de dinheiro é um absurdo, né? Então tem esse ponto também, né, Zé? Quer dizer, o Banco Central americano e o Banco Central europeu estão já começando a reduzir a liquidez do mercado financeiro, né? Que eles estão diminuindo. O Banco Central americano, principalmente, aumentou muito o seu balanço, quer dizer, comprou títulos, tanto títulos emitidos pelo governo americano, quanto títulos garantidos por hipotecas, tá certo? Títulos privados garantidos por hipotecas no mercado financeiro, no mercado secundário. Tá certo? Isso significava redução do volume de títulos no mercado e aumento de oferta de moeda no mercado, ou seja, aumento de liquidez. Então, quer dizer, o Banco Central americano fez isso até 2 anos atrás, tá certo? 1 ano atrás. Então, isso aumentou muito a liquidez no mercado, tá certo? E agora, o Banco Central americano está tendo que reverter esse aumento de liquidez. Mas, dado o volume de liquidez que foi criado, você vai passar muito tempo aí para ter um volume de liquidez mais compatível com o tamanho da economia real. Tá certo? E isso gera pressão inflacionária. Esse ajuste de preço, você acha que a gente que está no ciclo, né? Está no começo. Viu que o S&P caiu, despencou. Aqui no Brasil teve um pouco menos de impacto em relação lá fora, mas talvez o Motinha ali tem a opinião dele. 2022 ele pintou um cenário catastrófico aí. Eu queria saber, assim, na opinião de vocês, 2022 vai ser pior que, sei lá, 2008? 2016 no Brasil foi horrível, 2016, 2015 ali em termos de equities foi um ano... 2020 também não foi bom, né? 2020 caiu e depois teve uma volta muito anabolizada, né? Que foi muito bom, né? Para quem estava em equity, ninguém esperava isso. Acho que dessa vez vai ser um pouco diferente, né? Como é que vocês veem isso aí? Não, eu acho o processo de aumento de juros está começando, né? Assim, se o Mota também quiser falar das narrativas que ele está enxergando no mercado, porque acho que a gente tinha, até um tempo atrás, um cenário muito pró-commodities, né? E essa questão de recessão lá na frente... É contra commodities. Acho que muda tudo, né, Mota? Bom, acho que a primeira situação que a gente está vivendo hoje... Primeiro, de uma crueldade assim absurda. Por exemplo, hoje saiu esse dado de confiança do consumidor americano. Além de ter vindo abaixo de 100, muito ruim, a expectativa de inflação para um ano, para o americano, subiu de 7,5 para 8. Tá? Então a gente realmente tem dados muito, muito, muito ruins. E o que mais me chama a atenção, e depois eu queria que o Zé me ajudasse nessa abordagem, o mandato do Fed ele é dual, né?
Só que quando você está numa possível estagflação, os mandatos são antagônicos. Porque de um lado, o Fed tem que manter nível de emprego. E do outro lado, ele tem que combater a inflação. Como é que um Fed trabalha nesse cenário que a inflação está alta e persistente e não tem moleza na inflação e, ao mesmo tempo, o mercado de trabalho hoje está muito apertado, mas se vier estagflação, os Estados Unidos podem entrar em recessão e o mercado de trabalho começar a ceder. Senhores, hoje saiu o dado de preço de aumento do preço de imóveis nos Estados Unidos. Notícia boa, tá? Desacelerou a alta. Sabe quando subiu o imóvel nos Estados Unidos em um ano, em 12 meses? Quer chutar, Igor? 30%. 21%. Em Miami, você acertou, 33% em Miami. Ao mesmo tempo, quase um terço do CPI, da inflação americana, é uma medida parecida com não é aluguel, mas é parecida com a medida de aluguel, que vai ser contaminada. Então, na minha opinião, ainda tem inflação contratada, ainda tem bastante desaceleração contratada por causa da despencada dessa confiança do consumidor. O que eu vejo, o grau de visibilidade está muito baixo. Tá? O mercado está vivendo narrativas. Semana passada, o mercado adorou, quando veio a Universidade de Michigan, o mercado começou a balançar feio quando saiu o dado o penúltimo dado da Universidade de Michigan, quando a expectativa de inflação de longo prazo, que é aquela de 2027 para 2032, saiu de 3 para 3,3. A meta é 2. Então, a inflação dessa de longo prazo, a mensagem, o Zé me ajuda, porque eu tenho uns conceitos que podem estar errados, é nada mais, nada menos que a própria credibilidade do Banco Central. Tipo, eu vou tirar tudo que está acontecendo agora, eu estou olhando que a gente dormisse hoje, apagasse, desligasse e acordasse em 2027, entre 2027 e 2032. Por que essa inflação não estaria perto de 2? Então o mercado balançou quando foi de 3 para 3,30 e no último dado de confiança do consumidor foi revisto para 3,10 e o mercado se animou, o mercado entendeu, poxa, o Fed só falando duro começou a convergir a inflação. Aí o mercado voltou para o tema recessão e as taxas de juros caíram 50 pontos, dando um mini rally nas bolsas americanas, subiu 8% do low. Hoje balançou tudo de novo, tá? Veio esse dado de confiança, o mercado voltou a questionar, será que vai conseguir crescer? Como é que vai ser essa conjunção desse mandato dual, tá? Então, Zé, realmente a situação é muito difícil, muito complicada, commodities nas alturas, dólar nas alturas, e eu tenho muita dificuldade de traçar um cenário positivo. A conta chegou, o ajuste chegou. E o Brasil vai conseguir se descolar dos Estados Unidos ou do mundo? Eu tenho uma visão, ainda bem que o Zé está aqui, que Brasil é muito mais China do que Estados Unidos. Tá? E China, ele está o mundo tem 3 temperaturas, na minha opinião. Estados Unidos muito quente, tá? Mercado de trabalho apertadíssimo, inflação de salário rodando a 6, 7% ao ano, taxa de desemprego acho que é 3,6, se não falha a memória, 3,8, acho que é 3,6. Europa mais morna por causa da guerra, da recessão, da possível recessão. E a China e Japão no lado inverso, frio. Não, mas isso é uma provocação. Você não acha isso talvez bom? Porque na China a tendência é você ter uma volta da economia ali. E essa parada agora é temporária, né? O ponto que eu quis falar justamente para você, que eu quis levantar... Uma esperança. Não, será que o Brasil vai conseguir não sofrer tanto com essa com a possível estagflação, porque a China pode estar na ponta inversa do mundo? Aí, quem está acompanhando a gente, o Zé, a China consegue crescer sem os Estados Unidos? Essa é outra pergunta. É uma boa provocação. Então, senhores, Depende de quanto, né? O que você quer dizer com China? Na verdade, acontece o seguinte, eu acho que a China consegue crescer 5%, 6% sem Estados Unidos, talvez. Tá certo? Mas se quiser crescer 7%, 8%, já não vai dar. Isso é certo. Tá certo? Mas acho que crescer uns 5%, 4%, 5%, eu acho que consegue, porque a China tem muito estímulo interno.
né? O governo chinês quer dizer, tem um aparato estatal muito grande, tá certo? E durante 1, 2 anos eles conseguem manter uma taxa de crescimento mais elevada. Pode ser o período de transição até os Estados Unidos voltar, pode ser. Pô, tomara, Zé. Mas, Ó, encaixou a primeira peça desse tabuleiro, desse quebra-cabeça Não, que pode acendeu uma luz. acontecer. É que eu quis dizer que o Brasil é mais dependente. Tomara que o Zé tenha, assim, poxa, ele tem fôlego, né? A China tem fôlego. Mas eu acho que a questão energética, assim, principalmente óleo nas alturas, minério nas alturas, isso acaba batendo também lá, né? Não, acaba batendo, mas isso me lembra um pouco a década de 10, né? De lá do começo dos anos 2001. Mas naquela época a energia não era tão cara, né? Mas você teve um grande aumento de preço de energia naquela época, você teve um grande aumento de preço de commodities naquela época, exatamente porque a China crescia 12% ao ano. Tá certo? Foi a demanda da China que gerou todo esse aumento de preços de commodities lá na primeira década do século XXI, tá certo? E que foi super importante para o Brasil, como diz o Bota. Quer dizer, realmente o Brasil De 2010, navegou 3 nessa... anos, de 2003 até 2008. 2003 até 2010. O Brasil Tá certo? Então, surfou ali China, surfou China. Tá Termos de certo? troca, Uma foi boa. uma maravilha. Né? Então, quer dizer, eu acho que tem esse contraponto. Agora, a China não vai crescer 12%. Isso é certo. Você esquece. Então, quer dizer, você não vai ter o suporte que se teve lá naquela década, porque a China não vai crescer 12%, os Estados Unidos vai estar, na melhor das hipóteses, estagnado, tá certo? Crescendo muito pouco, e a Europa vai crescer 0%. Tá certo? Se crescer alguma coisa. Estou sendo otimista aqui. Tá certo? Vai crescer 0% se tiver algum crescimento. Então, se os países desenvolvidos não crescem e a China cresce pouco, o Brasil vai crescer pouco. Agora, pode continuar crescendo. Olha o que está acontecendo esse ano no Brasil. Quer dizer, o Brasil está tendo um desempenho, a economia brasileira está tendo um desempenho, do ponto de vista de atividade, super positivo. Muito, muito positivo, muito surpreendente. A gente aqui era relativamente otimista no começo do ano, mas o mercado estava super negativo em relação à economia brasileira no começo desse ano. Tá certo? E os dados estão vindo muito melhores do que o mercado estava esperando, e continua, né? Que eu continuo vendo melhor, de maneira que o mercado vai se ajustando a cada vez que aparece o dado. Vocês estão com quanto de PIB para o final do ano? A gente está agora com 1,8% de crescimento, tá certo? Mas lá no começo do ano a gente já estava com crescimento acima de 1%, quando o mercado estava em média de 0,5%, que tinha gente com -1%, -0,5%, tá certo? Sim. Então, agora, tinha muito a ver com esse cenário internacional complicado, tá certo? Com esse fato de que você já tinha uma política monetária já bastante apertada no Brasil, né? Que eu acho que isso vai afetar o desempenho da economia brasileira, mas a gente tinha uma ideia de que o setor serviços ia voltar muito forte com o fim da pandemia, como está voltando. Está acontecendo. Tá certo? A gente tinha isso na cabeça. E o fato de que a taxa de investimento estava crescendo por causa das reformas que tinham sido implementadas aí nos últimos 5 ou 6 anos. Então, a nossa avaliação é que essas reformas foram muito importantes para melhorar o ambiente de negócio aqui no Brasil e aumentar a taxa de investimento. A taxa de investimento saiu de 15,5% do PIB para 19,6% do PIB ao longo de 2021. Então, foi isso que gerou o crescimento e continua gerando crescimento na economia, que são fatores internos. Esse é que é o ponto importante. Não são fatores, quer dizer, o cenário internacional reduz essa taxa de crescimento, mas tem fatores internos que estão conseguindo manter essa taxa de crescimento aí positiva ainda durante algum tempo. E deve continuar, porque como o serviço é muito intensivo em mão de obra, o que acontece é que você está gerando muito emprego. A taxa de desemprego caiu de 14,9% para 9,4% entre o primeiro trimestre de 2021 e agora. Tá certo? Então, isso gera renda, né? Você vai mantendo a geração de renda, mantém um pouco a taxa de crescimento do produto, mantém a economia crescendo. Então, você tem alguns fatores internos que ajudam o Brasil nesse processo de resistir a essa recessão internacional aí. Mas, obviamente, quer dizer, esses fatores não são infinitos. Em algum momento, se a economia mundial não retomar, vai afetar a economia brasileira mais fortemente. E a componente cambial, até uma pergunta do pessoal aqui, né? Porque
estão falando, né? Se lá fora, se Estados Unidos sofre, o Brasil acaba sofrendo também e o mundo inteiro sofre, né? Mas estão perguntando aqui, mesmo com as taxas de juros reais super altas, parece que a gente não está conseguindo frear a inflação. Você enxerga assim ou você acha que o Brasil está performando melhor que, por exemplo, os Estados Unidos em relação a essa... Tem componentes que são fora aqui, né? conter a inflação? Totalmente fora do quer controle dizer, você de tem que dólar, olhar por exemplo, o contrafactual, né? Como você não, o contrafactual não é real, né? É uma coisa que está na cabeça das pessoas, é difícil de você acompanhar, mas o ponto é o seguinte, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, dado a quantidade de choques que aconteceu aí nos últimos 6 meses, aumento de preço de combustível, aumento de preço de petróleo, aumento de preço de gás natural, aumento de preço de alimentos, tá certo? As chuvas, teve uma quantidade enorme de choques que aconteceram aí nos últimos 6 meses, 1 ano. Tá certo? Que são choques inflacionários, que geraram um grande aumento de preço de petróleo, gasolina, óleo diesel, gás, alimentos de modo geral, tá certo? Isso gerou uma pressão que não tem nada a ver com a política monetária, tá certo? Mas tá aí. Então, quer dizer, dado esses choques, a pergunta que você tem que se fazer é o seguinte, qual que seria a taxa de inflação no Brasil se o Banco Central não tivesse feito esta política monetária tão dura que ele fez desde março de 2021? Essa que é a questão importante. A verdade é o seguinte, quer dizer, é muito difícil você controlar a taxa de inflação quando você tem muito choque exógeno que você não tem controle. Então, quer dizer, aumentou o preço do petróleo, aumentou o preço do óleo diesel, isso vai aumentar a inflação. Sim. Não tem jeito, independentemente do que o Banco Central faça. Tá certo? O que o Banco Central pode fazer? O Banco Central pode aumentar juros de tal forma a diminuir a demanda e evitar que você tenha um excesso de demanda em relação à oferta crescendo. Tá certo? Isso vai segurar a taxa de inflação. Então, se você observar, quer dizer, nos últimos 3 meses você começou a ver uma certa estabilização na taxa de inflação. Provavelmente é porque você tem uma taxa de juros elevada, você começa a ver alguns sintomas de queda de demanda de algumas coisas que, olha aqui, está tendo aí um arrefecimento no desequilíbrio entre oferta e procura. Então, esse é um sinal de que a política monetária está sendo efetiva. Então, a pergunta que a gente tem que se fazer é quanto teria sido a taxa de inflação se você não tivesse tido uma política monetária tão dura, dado todos os choques que a economia viveu nos últimos, 12 meses. Sim. Tendo dito isso, você acha que já chegou num ponto que aumentos incrementais não fazem tanto sentido agora em termos de aumento de taxa de juros? Não, eu acho o seguinte, o ponto é o seguinte... Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Todo mundo quer saber. Vai parar de subir ou vai continuar subindo? Tem que subir? Vai subir pelo menos mais uma vez, eu acho. Tá certo? Pelo menos mais uma vez. Pelo menos Chega, mais uma bate vez. quantos? Mais 50. Mais 50. Na nossa... Eu acho que a discussão eu acho que são 2 ângulos que a gente tem que olhar um pouco, tá? O primeiro ângulo é a questão, qual é o impacto da política fiscal na inflação? Tá? Eu tenho um viés e peço até que um disclaimer que a nossa política fiscal mudou, a gente mudou o regime da nossa política fiscal. Tá? A gente vem acelerar. Hoje, qual é o único indivíduo no Brasil que tem o dever de controlar a inflação? Quem está no pé no freio? O Banco Central. No fiscal, a gente está no pé no freio ou no pé no acelerador? Pé no acelerador. Primeiro semestre, a gente voou. Primeiro, o Zé antecipou isso, o impacto da volta da reabertura. Né? Ele sempre fez uma comparação muito legal com a volta da década de ouro. Como é que é a década de ouro? Não era? Década louca. Década louca. Da gripe espanhola, né? Ele sempre fez esse parênteses. Mas hoje, a gente está com o fiscal, a gente está acelerando, o fiscal está ajudando a inflação, a gente está incentivando a demanda. Zé, esse ano a gente antecipou o 13º, aumentou o auxílio emergencial, já teve diversos instrumentos fiscais que, na minha opinião, dificultam a redução da inflação. Aí vem a pergunta que não quer se calar. Mudou o regime fiscal. Quem quiser depois, senhores, dão uma gugada, olhem na entrevista do Stuberg hoje. Tá? O que ele falou?
é assustador. Tá? O que ele falou? Ambos candidatos não querem ter nenhum amor ao teto do gasto, algum regime fiscal. Não estou dizendo que ele está certo, tá? Estou dizendo o que é a percepção de uma pessoa importante. A percepção que ele passa, e eu começo a pensar nisso de forma um pouco mais convicção. Será que o Brasil ele está não condenado? Será que ele vai escolher pela mediocridade, ser mediano, trabalhar com a inflação mais alta, jurinho mais alto, voltar a ser o paraíso dos rentistas, juro real de 4, 5, 6, aí melhora, cai para 3. O que o mercado está precificando é isso. A gente voltou a ter papéis IPCAs no Brasil de 30 anos, acima de 6. Acima. Tá? Hoje, o que o mercado está projetando de final do Selic é 14,25. O Brasil, na minha opinião, é um país gordinho, obeso, sabe? Precisa de um regime, precisa entrar na linha. E a impressão que o mercado está tendo hoje, que o Brasil não quer, é muito chato entrar na linha, sabe? Eu não quero deixar de comer picanha, tomar cerveja. Eu gosto de Maracanã, ver jogo de futebol, comer meu biscoito Globo. Esse negócio de sacrifício, ajustar, apertar o cinto é chato pra caramba. É assim que eu vejo a reação que o mercado está tendo. O mercado está certo? Não. O mercado é esquizofrênico? Sim. O mercado vê o copo cheio e meio vazio? Sim. Tá? Mas hoje, e eu não vejo no horizonte até as eleições o assunto fiscal para 2023, o novo regime fiscal, ser tratado de forma como deveria ser. Eu concordo inteiramente com você. Eu acho o seguinte, eu acho que a gente está num momento particularmente complicado do ponto de vista fiscal. Quer dizer, a minha pergunta é o seguinte, quer dizer, qual o regime fiscal que a gente vai ter depois das eleições? Certo? Hoje, quer dizer, o presidente, quer dizer, o governo realmente abriu mão do ajuste fiscal, quer dizer, em benefício aí de programas para tentar reeleger o presidente, tá certo? E, quer dizer, o discurso do candidato oposicionista é um discurso muito antifiscal, né? Quer dizer, anti-equilíbrio fiscal, quer dizer, é um discurso de gastar mais e etc. Então, a minha pergunta um pouco é se a gente vai voltar, depois das eleições, a gente vai voltar a um regime que tenta gerar equilíbrio fiscal, como a gente teve aí durante o governo do presidente Temer, os primeiros anos do mandato do presidente Temer está no chat, né, Motinha? Você viu aqui? O Temer é truta nossa. Mas aí, tá sempre no chat aí. E o que é engraçado, tá aqui, o Temer está aqui conosco. O que é engraçado é que o Brasil colheu o benefício de ter feito esse pacto com a sociedade, claro, de 10 anos. Sim. O Brasil precisava fazer um ajuste no PIB em 2016, em plena recessão de 4%, para acertar suas contas públicas. O que a sociedade fez? Estado brasileiro, não vou fazer você fazer um ajuste de 4% do PIB, você na recessão. Vamos conversar? Você não acelera seus gastos, só a inflação. Fica só no mesmo peso, tá? Só o mesmo peso. Não engorda, não emagrece, só o mesmo peso. E eu te dou 10 anos para você conseguir manter o seu peso. E eu acho que o Brasil, desde então, já ganhou uns 20 quilos. Tá? Então, é o hip teto dos gastos, né? Rompeu. Mas então acho que a mensagem que os preços dos ativos de brasileiros estão nos mostrando hoje é que o Brasil pode querer optar pela mediocridade. De novo, tudo muda, uma velocidade muito rápida. Só retomando o assunto lá de fora, olha o que aconteceu nos últimos 15 dias, as mudanças de narrativas. Hoje, a grande narrativa do mundo é: se realmente os PMIs vierem abaixo de 50, a confiança dos consumidores continuar caindo, o ISM, que vai ser a semana, vier muito ruim, amanhã tem PIB americano, amanhã tem Powell, tem inglês falando, Lagarde falando na Europa. Se a coisa apontar, os bancos centrais vão falar: eu vou afrouxar o meu discurso. Isso é o que o pessoal que está querendo ficar otimista para ativo de risco está sonhando. Mas isso eu acho que os BCs vão falar assim: senhor, eu até entendo, é até importante para a popularidade, eu não quero mal a ninguém, eu não quero recessão. Para mim, o pouso suave dos BCs globais é o antigo inflação transitória. Tá? Eles sonhavam que a inflação era transitória e se mostrou permanente e se espalhou.
O pouso suave, numa situação que o mundo está com a inflação de 9, é difícil eu comprar essa tese. Então, é isso. Eu acho que o mundo ainda... A pergunta de Bi é essa. Os bancos centrais vão aliviar o discurso ou não? Acho que essa é a primeira parte. E sempre lembrando, Zé, que é uma coisa... Me corrija, Zé, Nishi, o Igor. Eu vejo os instrumentos que o Fed tem para usar hoje são instrumentos únicos. Únicos. A subida de juros sempre teve. Perfeito. Mas essa questão do aperto das condições financeiras, simplesmente esse ano, quem detém aquele famoso portfólio 60-40, que é título público, que compra, porque se a economia estiver caindo, os títulos performam bem e eu me defendo da bolsa. Se as bolsas estiverem super bombando, a economia bombando, os títulos vão mal e minha bolsa ganha e eu estou equilibrado no 60-40. Quem tem esse portfólio já está perdendo perto de 20% real. Né? É aquilo, eu abri minha poupança no início do ano, eu tinha X, agora é X, menos 20%. Acho que o mundo nunca viu isso. Um aperto de liquidez nessas condições. Outro instrumento novo que o Banco Central tem é a redução desse balanço de 9 trilhões. Só um detalhe, a coisa é tão louca. Março foi quantos meses atrás? 3? 2? 3, 2, é isso aí. Em março ele injetou 120 bi. Agora ele está retirando 45. Em março. Só 45. Não, em março. 120 bi. Ele interrompeu o programa de injeção de liquidez 120 bi em março. Tá? Então, eu vejo o Fed com 3 instrumentos. Tá? O juro nominal, que é o básico, a questão da perda a perda da liquidez, ou seja, eu tenho essa visão, acho que eu conversei com o Zé e não concorda, por isso que acho que eu estou convidando o Zé para falar. Eu acho que o Fed quer que as bolsas caiam para as pessoas se sentirem mais pobres, consumir menos, e tem tamanho a questão da redução do balanço. São instrumentos nunca usados simultaneamente. Então, senhores, sinceramente, aonde o Fed vai parar vai ser um exercício de tentativa e erro. Ninguém sabe qual é o resultante de usar esses 3 instrumentos simultaneamente. Zé, você quer falar um pouco dessa não é que eu acho que o Fed quer que as bolsas caiam. não, eu acho que o Fed... É bom para ele, na verdade. Exatamente. Né? Não é que ele quer, mas... O ponto é o seguinte, quer dizer, na verdade o que acontece é que se o Banco Central, se o Fed resolver anunciar que vai afrouxar a política monetária agora, ele vai perder completamente a credibilidade. Eu acho que a reação da sociedade, não é nem do mercado, a reação da sociedade vai ser péssima. A ideia de que, olha aqui, vamos ter uma inflação perto da meta, em queda no futuro, vai para o espaço. Eu acho que o Fed chegou, dado o nível de inflação, dado o que aconteceu na última reunião do Fed, tá certo? Na última reunião do Fed, quer dizer, o Banco Central americano fez uma coisa que não acontecia há décadas, que é o seguinte, todos os diretores do Fed, antes da reunião, tá certo? Em seus discursos, anunciaram que na reunião do comitê eles iriam aumentar a taxa básica de juros dos Estados Unidos em 0,5 pontos de porcentagem. Tá certo? Essa era o normal, isso era o que foi anunciado, e desde Bernanke, né, lá na década de 80, desde lá do início dos anos 2000, tá certo, que tem essa ideia de que do forward guidance, né, que você pré-anuncia o comportamento, que isso é bom para a política monetária, porque as pessoas antecipam aquilo que você vai fazer. Isso é super importante para dar credibilidade à política monetária. Então, esse era o anúncio que tinha sido feito, era esse, que ia ter um aumento de 0,5 pontos de porcentagem. O que aconteceu foi que, com a inflação foi divulgada, e na semana anterior à reunião do comitê, os diretores não falam, tá certo? Esse é o princípio. Então, acontece o seguinte, na sexta-feira anterior, a reunião do comitê foi na quarta-feira, e na sexta-feira anterior à reunião do comitê saiu a taxa de inflação. E a taxa de inflação veio 1% no mês de maio e 8,6% em 12 meses. Isso assustou o Fed, tá certo? E como assustou o Fed decidiu fazer um aumento de 0,75 pontos de porcentagem, menos não tendo pré-anunciado este aumento.
E, além disso, vazou para o Wall Street Journal que segunda-feira ia foi. dar um aumento que o Fed estava pensando em dar um aumento de 0,75 E o pontos de mercado porcentagem, reagiu bem. o que deixou os analistas e os investidores absolutamente irritados, porque significa uma perda de credibilidade muito importante. Se agora, então, ele deu lá o aumento de 0,75, que já foi uma grande surpresa, tá certo? Além disso, ele anunciou que no comunicado depois da reunião que ia dar pelo menos mais um aumento de 0,75 na reunião seguinte, tá certo? E que poderia continuar dando outros aumentos de 0,75 porque eles iam combater a inflação. Se agora, tá certo? Depois de falar isso tudo, de ter feito vários discursos de diretores do Fed dizendo que 0,75 é o que tem que ser mesmo na próxima reunião, quem sabe até mais 2 reuniões de 0,75, se de repente, porque saiu um dado ali, eles tentam... Não vários, tá, Zé? Porque o dado de permissividade tem, tipo assim... Quer dizer, isso é uma questão de interpretação. Entendeu? Esse é que é o ponto, porque isso tem muito a ver com a interpretação do mercado. Entendeu? Quer dizer... Eu acho que esse é super importante, esse ponto, Igor e Nishio. O Zé, ele consegue ter uma outra abordagem. Eu sou aquele cara que fica lendo 200 mil notícias e o mercado está lendo isso, Ansioso. o mercado está vendo isso. Não, ansioso não, atento. É diferente. Ansioso é um cara que fica nervoso, que eu notei. O outro é atento. O meu lema é o lema de escoteiro, sempre alerta. Sempre alerta. Inclusive, quem estava acompanhando a Genial na segunda-feira, a reportagem do Wall Street Journal, do Nikkei, a gente postou em praticamente tempo real no Twitter. Tá em tempo real. Mas o mercado está bem confuso. No dia que ele aumentou 75, o mercado subiu, Depois despegou. depois despencou com medo de recessão. O mercado está calma. muito confuso. Calma, Não. antes do Não, Mota mas- falar aqui, do Zé, É. eu preciso fazer um pedido, né? Pessoal que tá assistindo aí, Ah, não dá um deixou joinha. o like. Pessoal da produção que tá 400, me cobrando incansavelmente para eu pedir o joinha. Então, deixa o seu like aí se tá gostando. Manda sua pergunta também aqui, eu tô vendo várias, mas eu tô vendo que o Zé e o Mota estão passando por algumas delas aqui, mas no final a gente vai deixar um tempo aqui para responder, tá? Por favor, ô Zé, você ia falar. Não, Eu te Não, quer interrompi. dizer, eu só acho o seguinte... Estraguei a festa. Não, o ponto é o seguinte, quer dizer, se o Fed decidir afrouxar o discurso com agora, tá certo? Você acha Ele que o vai mercado perder completamente a credibilidade. reage mal? Você acha que Não, despenca? vai perder a credibilidade. O mercado vai olhar e vai dizer, escuta, não sei para onde é que vai esse negócio. Tá perdido, né? Entendeu? Pode desancorar mesmo. E aí, eu quero ativo real. Eu quero... Então seria até melhor Vai embora. para mercado ter um aumento de Tá certo. 7,5 agora. Né? Ah, não, Não. pô, não tem como voltar atrás. Uhum. A Se situação voltar foi atrás, só vai pra- ser muito, muito. ruim. só para pegar Mas o ele, gancho. ele deixou, no discurso dele, ele deixou aberto, né? 50, 75. Não, calma. Não. São dois momentos, tá? Primeiro, o momento. Só para te contextualizar, tá? Uhum. Quinta-feira, antes do CPI, a probabilidade que estava precificada pelo mercado dar 75 na quarta-feira, sabe de quantos por cento eram? 5, né? 40? 4. 4. Na sexta, com CPI a 8,6 e você abriu a inflação, parecia a inflação brasileira. Serviços Parecia. bombando. Porra, eu conheço essa inflação. Isso Essa aqui, daí eu isso já aqui tô não é os Estados acostumado. Unidos, não. Por favor, estagiário, você pegou a inflação do Brasil. Não, Mota, é dos Estados Unidos. Não pode ser isso. 1% no mês? Não pode ser isso. Por favor, pega a Revi, por favor. Então, naquele dia, na sexta-feira, o mercado já foi para 35% de probabilidade de dar 75. Aí teve esse evento de segunda-feira, que para o Fed não pode falar, escolher um veículo para falar, tipo o Brasil, vou falar pelo Jornal Valor, ou pelo... Isso da época do cupom, tinha alguns emissários, sabe, na mídia. Tinha, muito louco isso. E deu no que deu. E agora, o que é fato? O Fed reconheceu que ele está muito atrás da curva. Na verdade, ele está tão atrás da curva que ele não consegue ver a curva. Tá? Agora, o Fed não tem mais como voltar atrás. Não vou voltar. E para quê? O mercado já está precificando. Hoje, eu acho que é um momento muito mais de seguir o mercado do que falar, não, mercado, vocês são muito ortodoxos. Eu acredito em soft landing. E só outro ponto importante do que você falou. Eu tenho orgulho enorme, Zé, que aqui na reunião, aqui nas nossas lives, a gente levanta um ponto desde o ano passado, e quem quiser pesquisar o que eu estou falando, vocês vão ficar impressionados com a aderência desse dado que eu vou dar. Desde o final do ano passado, todo Fed, 3 horas da tarde, sai o highlight,
o mercado vai para o lado A. Começa perguntas e respostas para o Jay Powell, vai para o lado B. Tanto para cima, que estava subindo para caramba, virou, quanto estava caindo para caramba, virou. Por exemplo, na quarta-feira que você falou, por que, de novo, o mercado também estava short, o mercado precisava de estava caindo muito, precisava. E por que o mercado se animou? Quando o Powell, ao ser perguntado, e esse pace 75 não necessariamente é o novo pace. Aí o mercado falou, opa, é 50 na próxima. Ele vai dar 75, olhar, e depois 50. Aí veio uma bateria de membros do Fed falando, é 75, é 75, é 75. Então, por mais que independente se a economia já está esfriando, como alguns indicadores, ou vários indicadores mostram, não tem como voltar atrás. Está tão atrasado. Olha o que o Zé falou. Qual é o juro dos Estados Unidos? 1,5. Entre 1,5 e 1,75. E a inflação? Inflação rodando a 8. Amanhã vai sair o PIB americano, tem o deflator do PIB. Expectativa 8,1. Pô, acelera, amigo. Acelera. E todos falam. Chega logo onde tem que chegar, aí para respirar. Aí se parou respirar, se Deus quiser, a inflação do mundo começa a ceder, aí... A Europa, você acha que ajuda nesse processo se eles aumentarem muito rápido agora, ou você acha que eles são irrelevantes hoje no cenário global? Não, eles estão muito atrasados, estão totalmente atrasados, mas... Irrelevante, não. A Europa tem um problema complicado, que é o fato de que não tem quer dizer, o mercado de títulos públicos na Europa não é único. Nos Estados Unidos você só tem um mercado de título público, que é o título público americano, do governo americano. Na Europa você tem 20 e poucos mercados de títulos públicos, que é o governo dos títulos italianos, alemães, franceses, portugueses, espanhóis e etc. O PIGS, né? Aconteceu isso em 2011, 2012. Quando quebrou. Isso significa o seguinte, que quando o Banco Central Europeu começar a aumentar juros, cada um desses títulos desses mercados vai ter um comportamento diferente, porque depende da dívida, depende da situação fiscal de cada um desses países. A Itália, por exemplo, tem uma relação dívida-PIB de 160%. Quando a Lagarde anunciou que ia dar o primeiro aumento de taxa de juros na Europa, agora, semana passada, de 0,25 pontos de porcentagem, a taxa de juros do título italiano mais do que triplicou. Do título alemão ficou lá tranquilo, não tem problema nenhum, tá certo? Mas, e aí, quer dizer, como é que resolve esse problema? Isso é um problema que tem que ser resolvido. Então, o problema da política monetária europeia é mais grave, porque eles têm esta restrição e essa restrição tem que ser trabalhada. Eles estão falando em criar mecanismos, criar instrumentos, já tentaram criar esses instrumentos lá em 2010, quando teve a volta, tá certo? Foi uma dificuldade. Então, vamos ver como é que eles fazem, mas eles vão começar a aumentar juros agora. Eu quero deixar uma pergunta e uma provocação para vocês dois. Vocês acham, é para vocês três, na verdade, né? Vocês acham que em algum momento, se as coisas e as situações, principalmente Europa, ficarem fora do controle, pode ser um gatilho para as sanções à Rússia serem retiradas? Só antes de abordar esse ponto, só levar esse ponto do Zé, que é super importante, foi a questão da fragmentação. Tá? Eu lembro que você falou disso numa live. Né? Foi o que o Zé falou. Quando a Lagarde anunciou subir os juros, aí o mundo falou, ok, você vai subir os juros para defender o interesse da Alemanha, que é um país certinho, sabe? Ajustadinho, que morre de medo de inflação, está com a inflação rodando a 8% ao ano. Imagine um alemão certinho, caretinho, orçamento certinho, com inflação de 8% ao ano. A lá brasileira. Ou você vai ter que fazer uma política monetária que suavize a situação dos fanfarrão lá, que a Itália tudo rindo, gastando, Grécia, o irmão mais novo da Itália ou o adolescente do grego. Qual política monetária que você vai escolher? Mas depois do mundo ter descoberto que os bancos centrais inventaram o controle da curva de juros, agora, Zé, o Banco Central Europeu inventou o controle do risco de crédito dos países da Europa. Eles querem fazer que o título italiano fique entre 150 e 200 pontos acima da Alemanha. A pergunta é se eles vão conseguir. Vão encher o balanço do Banco Central Europeu de título italiano.
É que nem o Banco Central japonês está fazendo, já tem mais de 50% do balanço do banco japonês já é título do governo japonês. Ele está controlando a 0,25 ao ano. O Ien perdeu 25% em 2 meses. Mas é muito louco o grau de criatividade. Agora eu já tentei controlar a curva, não deu muito certo. Agora eu vou controlar o risco de crédito. Pô, imagine o político falando em austeridade na fiscal. Pô, pra quê? A Alemanha compra, o Banco Central compra esse negócio aí, vamos gastar dinheiro. Mas desculpa, Igor, vamos pra Rússia. Então, falando... Porque assim, como a gente vê, na Europa tá tentando de qualquer forma ali controlar a situação, mas meio que quase que incontrolável, né? E um dos gargalos e um dos grandes potencializadores hoje da inflação é a questão do petróleo, né? E gás natural, enfim, energia de modo geral. Você acha que pode ser algum gatilho interessante? Acho ou difícil. uma medida que eles voltariam atrás? Acho difícil o mundo ocidental voltar atrás nas sanções à Rússia. Uhum. Seria muito complicado do ponto de vista político, né? Porque você tem outros casos parecidos com a Rússia, tá certo? Não é o único caso no mundo de você ter um país que pode invadir outro para conquistar o território. Quer dizer, na verdade, existe um caso muito mais complicado, que é o caso de Taiwan. Uhum. A China a China considera Taiwan território chinês desde a Revolução de 1949. No caso da Ucrânia, tá certo? A Ucrânia foi território da Rússia, se tornou um território independente, reconhecido pela Rússia como um território independente, e agora é a Rússia que tentou reanexá-la, que tem muito menos amparo histórico do que no caso da China. Imagina se eles voltarem atrás nessa coisa da China, das sanções à Rússia, tá certo? Como é que isso vai sinalizar para a China, tá certo? Taiwan é um grande produtor de semicondutores, né? Acho muito difícil. Agora, eu acho também que o mundo ocidental entrou aí numa enrascada, quer dizer, num beco meio sem saída. Acho que não tem volta também, né? Acho que eles vão pagar o preço de... Estão pagando. Todo mundo vai pagar, de né? novo. Imagina chegar no inverno. Está chegando no verão agora, porque justamente tem um impasse, né? Quer dizer, é um impasse. Quer dizer, a Rússia não consegue dominar a Ucrânia e a Ucrânia não consegue expulsar a Rússia. Então, a minha avaliação pelo que está acontecendo, quer dizer, é difícil de antecipar o resultado final, mas a minha impressão é que a gente pode chegar numa coisa parecida com o que aconteceu na Coreia, que é na Coreia, até hoje, a guerra continua. Mas está desmilitarizado. Eles separaram os dois países com uma área desmilitarizada, mas a guerra continua. Não tem um armistício. Não foi assinado um armistício de paz. Os dois países continuam em guerra, teoricamente. Tá certo? Eu acho que vai caminhar para uma coisa parecida com isso. Tipo, tá a Rússia fica com a parte da leste da Ucrânia... Cria uma zona desmilitarizada e, resolve. Isso aí seria uma solução muito positiva, né? Positiva, porque o dedo do caos, só o né? leste. Eu não sei, tem um problema aí, que não é só o leste da Ucrânia, que tem o problema do sul da Ucrânia, que é a ligação da Ucrânia com o Mar Negro. E aí, quer dizer, que já está quase todo dominado pela Rússia, só falta o porto de Odessa. Então, é complicado. Não é uma situação muito fácil. É difícil saber. Agora, eu acho difícil parar. Agora, a minha sensação é que está com rendimentos marginais decrescentes. Essas sanções. Certo? Quer dizer, os governos ocidentais estão tendo que aumentar as sanções e o governo russo continua lá. Tem problemas, é óbvio, tem lá uma recessão, todo mundo... Entendeu? Quer dizer, mas, aparentemente, pelo menos, eles estão conseguindo conviver com essa guerra, com todos os custos que significam, tá certo? Mas é preocupante, eu acho que é uma situação bem preocupante. E querendo ou não, assim, a gente vê a situação da guerra, é difícil até falar, mas a China acaba que se beneficiando, né? Porque tem consumido boa parte do... Isso daí pode ser também um driver de crescimento importante, ou você acha que o efeito disso é... A China tem comprado petróleo, bastante petróleo. China e Índia. China e Índia, exatamente. E refina e vende pra gente. Então, isso que eu ia falar. Potencializa, talvez, a alavancagem da economia, né? O crescimento da economia chinesa e acaba os Estados Unidos, Europa...
A gente ferrando o ainda mundo mais, está né? pagando o diesel mais caro da história. O mundo é short em refinaria. Afinal de contas, refinaria é uma coisa muito poluente. E qualquer país rico não quer mais Não faz, fazer né? refinaria. A última refinaria dos Estados Unidos foi na década de 70. Não. Na Europa acho que não tem. Tá tudo Índia, China. É muito difícil a situação, muito difícil mesmo. É isso. Assim, pessoal, eu queria agradecer, a gente tá chegando no final do papo aqui. Já? Já batemos a nossa 1h30, não sei se o Mota, o professor Zé Márcio aí quer deixar alguma consideração. Eu agradeço a disponibilidade, o tempo é sempre uma aula, tá? Achei que ele tá querendo encerrar muito rápido. Igor, Vocês estão com disponibilidade para continuar aqui? A gente continua, não tem problema. O pessoal aqui tá quente no chat. Por mim, a gente pode seguir aqui. Tá. Primeiro pergunta, quantos likes tem? A gente tá em quase 300 likes e tem mais de 400 pessoas assistindo. Não vamos reclamar não. Né? Hoje tá mais de 50%. As nossas médias. Mas eu acho que dá pra gente chegar no 100% sempre de dá, né? like aqui, né? Até porque, né? Eu cheguei na Genial hoje 7h30. Você tá com... Então, eu tava pensando em você, Motinha. Se Não, você tiver relaxa. com tempo aqui, a Isso gente aqui é responde diversão, mais uma Igor. pergunta. Isso aqui não é trabalho, isso aqui é diversão. Então vamos lá. Tá, então não... Tem aqui, ó, tem uma pergunta aqui, ó. Mestre José, Japão... Ó, Pergunta pro Zé, hein? Japão tinha deflação. Seria esse o motivo de não aumentar os juros? Todavia, não estão torrando reservas próximo de uma recessão mundial. Isso pode ser pior? O que você entende disso, Zé? Finalmente Japão, vai ter inflação, né? O Japão, Eu morei lá 10 anos, já tá com 2% de era inflação, deflação né? todo ano. Japão teve deflação de 1993 até Pouco tempo um ano atrás. atrás. Uhum. Tá certo? Aliás, o Japão é uma coisa muito curiosa, né? Porque, se você pensar bem, tá certo? É um país que teve um crescimento excepcional até a década de 90 do século passado. Aí, Sony, quem se lembra do aí Sony? Né? tava falando disso explodiu, tá hoje. certo? É. A economia entrou numa estagnação, mas é curioso, porque a renda per capita japonesa continuou crescendo, porque a população diminuiu. Então você teve uma estagnação do PIB, mas a renda per capita, Demografia. as famílias continuaram ficando cada vez mais ricas, tá certo? Isso é uma coisa curiosa, tá certo? Então, e isso foi a economia foi se adaptando a essa situação. O Banco Central japonês, sempre existe essa ideia de que deflação é uma coisa complicada, porque a deflação ela diminui os preços dos bens, mas não diminui as dívidas, em termos nominais. Consequentemente, as dívidas aumentam em termos reais, porque os preços estão caindo, a dívida está lá constante, a dívida das empresas vai aumentando. Essa é a razão pela qual a deflação é sempre uma coisa que os economistas acham um problema. E o Japão conseguiu conviver com isso durante, sei lá, 40 anos, tá certo? Sem grandes problemas. A economia continuou estagnada, e, quer dizer, tudo bem. Agora, acontece o seguinte, você tem uma enorme liquidez, taxa de juros zero, durante esse período todo, tá certo? E o Banco Central mantendo lá essa taxa de juros zero. O Japão tem uma característica importante, que é o fato de que o japonês gosta de comprar títulos japoneses, tá certo? Poupa em iene, tá certo? Então, isso faz diferença, porque o cara tem muita Acho que a poupança lá, os Correios têm trilhões de dólares em poupança rendendo zero quase. Exatamente. Então, quer dizer, isso facilita manter taxa de juros zero, quer dizer, eu acho que nesse processo aí. Agora, eu estive conversando com o Motinha antes de vir para cá, ele tem uns dados que está meio que mudando. O Banco Central parece que já é o comprador de quase metade da dívida do governo japonês. Ultrapassou esse dado essa semana. E você começa a ficar meio preocupado. E o nível de aposta contra o Japão está praticamente no máximo histórico. Tá? Só para te contextualizar, o mundo está subindo os juros e o Banco Central compra taxa de juros, o título de 10 anos a 0,25 ao ano. Ele não para de fazer isso e agora ele está com balanço, dentro do balanço dele, já é mais de 50% de título japonês, ou seja, ele está monetizando a dívida. O Tesouro precisa de dinheiro? Não precisa vender no Mercadão, eu compro. Está imprimindo? E aí, tô. É uma coisa preocupante, tá? O que eu falo para vocês, tem uma história que eu já entrei no mercado tem algum tempo, que quem aposta contra o Japão é cemitério de malandro. Tá? Vários fundamentos, vários momentos da história dos últimos 20 anos, o mercado encontrou um racional
Pra shortear. Pra shortear, Eu não não, consegui. irracional de gente brilhante, tá? Uhum. Não é o Motinha falando, não, vamos shortear o Japão, não, é gente brilhante. E Perdeu dinheiro. todos se afundaram. E voltaram agora com uma força impressionante. Não é à toa que o Yen está 136. Uhum. Foi mais de 23%, 25% em 2 meses. Tá? Eu não estou dizendo que o Japão que finalmente o Banco Central japonês vai ter que abandonar essa política de controlar a taxa de juros e vai soltar os juros. E se soltar, vai para quanto? Eu não tenho noção. Mas, senhores, está cada vez ficando mais difícil. Eu mostrei nas nossas lives esse dado, é 51 já o Japão. Eu acho que o segundo é Banco Central Europeu, com 30 alto. Os Estados Unidos, a diferença é Eles muito querem grande. manter esses juros tão baixos assim eles querem gerar inflação? Na verdade, eles ideia era querem essa. moeda, Era né? essa. Acho que eles querem Pra deixar o gerar câmbio crescimento. solto, é. Mas tá A crescendo. ideia Tava já- crescendo uns 2%, assim, há um tempo atrás. Que preço é coisa pra caramba, hein? Pô, é quase igual ao Brasil. Pô. Essa potência. Pentacampeão do mundo. Esse ano é ano de Copa do Mundo. Estão usando o câmbio, tá? O câmbio acho que é E Pra pior que é uma exportar. corrida, né? Aí a China também deixa o yuan andar, é uma loucura. E a questão dos lockdowns aí, como é que você está seu time como um todo, Ihal, até um abraço pro Ihal, E Raul, deve estar acompanhando a gente aí. Tá olhando a questão dos lockdowns na China, Zé? A gente está pessimista em relação à China, Ah. tá certo? A gente acha que com essa política de Covid zero, tá certo? Mesmo que, quer dizer, a coisa ficou mais transparente quando chegou em Xangai e Pequim, que são 2 cidades muito grandes. Você fechou Xangai, com uma cidade de 25 milhões de habitantes. Xangai é o maior centro industrial da China, é o maior porto da China, e se as pessoas ficarem em casa durante quase um mês, tá certo? Parou a cidade. Quer dizer, você gerou uma desaceleração da economia chinesa muito impressionante. Os indicadores são todos muito fracos, muito negativos, tá certo? E isso, quer dizer, é verdade, o governo chinês já disse que não, que vai implementar programas para retomar o crescimento. Agora teve um afrouxamento das restrições em Xangai, tá certo? Mas nossa avaliação é que, quer dizer, a economia chinesa deve crescer alguma coisa em torno de 3,5% esse ano. É difícil crescer mais do que isso. Vocês trabalham com algum cenário de volta de estímulo ao consumo ou infraestrutura? Porque a gente sabe que está chegando próximo da eleição lá do Partido Comunista Chinês, e a preocupação do partido em relação à percepção da população ao governo, acho que importa bastante, né? Eu lembro que o Ihal comentava isso lá no começo do ano, que se o governo tivesse que estimular algum setor da economia, muito provavelmente seria o consumo, mas a gente sabe que o setor imobiliário lá não tem como deixar de lado. O que você pensa? Mas o problema é que o setor imobiliário está numa crise que já tem um ano. Né? Na Evergrande acabou já. Quer dizer, não dá para reativar o setor imobiliário de graça, porque você tem as empresas que estão super endividadas, não estão conseguindo pagar suas dívidas, tá certo? Algumas entraram em processo falimentar, tá certo? A recuperação, o correspondente à recuperação judicial lá. Então, quer dizer, eu acho que isso não dá para fazer via mercado imobiliário, tá certo? Eles podem tentar fazer via infraestrutura, que é outro setor super importante na China. Então, acho que isso é viável, tentar ter alguma volta via infraestrutura. Mas é difícil você acreditar que a economia pode crescer alguma coisa mais do que 3,5% depois de todos esses lockdowns que já aconteceram e dos possíveis lockdowns que podem vir pela frente. Porque nessa política de Covid zero, quer dizer, poucos casos de Covid, fecha a cidade, fecha a região. E aí, quer dizer, todo mundo vai para casa, mas todo mundo para de produzir, pô, tá certo? Que esse é uma situação totalmente complicada, né? Então, isso é bastante complicado, bem difícil. As eleições foram em setembro? Eleições não. Reconfirmação, recondução. Eleições eu fui forte demais. Reunião do Comitê Central do Partido Comunista Chinês, que vai decidir sobre o próximo presidente, tá certo? E a tradição é que o cara, quer dizer, o presidente seja reeleito uma vez só, tá certo? Mas o Xi Jinping parece que tem um objetivo de ser reeleito
pela segunda vez. Então Acho parece que que é pela terceira, Zé. Acho que ele Pode entraria ser. acho que é a terceira, entraria no hall de Mao Tse-tung, entraria no hall assim, das grandes estrelas dos Então, líderes chineses. esse é o objetivo, tá certo? O pessoal gostou aqui que você pediu pra ficar, Motinha. Falou, pô, é diversão, então a gente tá Só adorando. Só para pegar um ponto super curioso, o Xi Jinping não falava nada de economia desde o Politburo de abril. De uma hora para outra, quem apareceu na mídia falando pra caramba, parecendo Motinha, foi o Li Ping, que é o segundo. Que é o responsável pela política econômica. Olha a diferença. Eu leio, mas eu pulo o responsável. Ele Mas é o primeiro-ministro É, de responsável economia. pela política econômica. Ele falou muito. E agora, na quinta-feira, o Xi Jinping deu na China, se comunica muito pelas comunicações, negócios estatais, ou veículos de comunicação estatal. E ele voltou a uma entrevista e voltou a retomar o assunto de crescimento econômico e falando que o 5,5 ainda é possível. Aí já tem uma pergunta do Mikael. Zé, você confia nos dados chineses? Primeiro é o seguinte, Aí é o boa único história. país do mundo que solta o PIB do ano passado, em janeiro, É o Chile. é o Chile. Eles devem ser tudo engenheiro, eles devem ter uns algoritmos lá. Mas o que Não é tem questão também, de né? confiar, peraí. É o que tem. Quer dizer, não é uma questão de confiar ou não nos dados chineses. O ponto importante é o seguinte, a China está aí crescendo, a gente sabe que ela está crescendo. Nos últimos 20 anos, tá certo, 30 anos, a China cresceu pra caramba. Então, por mais que a gente possa não confiar nos dados, quer dizer, a hora que você olha a trajetória de longo prazo, a trajetória de longo prazo mostra que mesmo que os dados tenham sido, de alguma forma, mentirosos, eles apontaram a trajetória correta. Tá certo? Esse é um ponto importante. A China pode não ter crescido os 12% durante 10 anos lá atrás. Mas Mas o minério cresceu. da Vale vendeu. A Vale vendeu. Exatamente. Só pegar Os preços, o seu os preços iPhone ali, é das tudo made in commodities China. também sugerem que existe alguma coisa aí que está acontecendo. Então, pode não ser 3,5, tá certo? Pode não ser 5, pode ser 2, pode ser 4, Mas que tá crescendo, tá crescendo. mas alguma coisa está acontecendo naquele país, tá certo? Eu acho que esse é um ponto importante. Eu acho que deve ter muita manipulação? Tem, pô. Imagina, numa Ô, Zé, economia como a China. Um tema que eu até comentei antes da gente entrar aqui com você, mas a gente acha que acabou não passando, é a questão da redução e da eliminação do ICMS. Eu lembro que você fez até uma nota que foi para o Analisa. Se você puder comentar quais são as perspectivas que você está olhando, principalmente o impacto no consumo das famílias, com essa possível redução, né, mais bruta, né, vamos dizer, mais abrupta da inflação. Não, eu acho o seguinte, eu acho que essa redução do ICMS, como todas as políticas econômicas, tem dados positivos e lado negativo. Vamos olhar O para o lado copo meio negativo- cheio, né, agora. O lado negativo é o que é mais fácil de falar, quer dizer, o lado negativo é que vai ter uma redução de arrecadação dos estados, Sim. tá certo? Os estados são os entes federativos que financiam educação, saúde, etc. Consequentemente, vai ter menos dinheiro para financiar educação, saúde, pelo menos no curto prazo, porque vai arrecadar menos. Entretanto, eu acho que os estados, os governadores, estão superestimando a redução de receita que eles vão ter. Por quê? Porque o ICMS é a maior receita dos estados, tá certo? Sendo que combustível, energia elétrica, telecomunicações e transportes coletivos, tá certo? São os itens que são mais taxados, tá certo? Em todos os estados. São os que têm maiores alíquotas em todos os estados. Por quê? Porque é fácil de arrecadar. Né? Quer dizer, é muito fácil você arrecadar ICMS, por exemplo, de telecomunicações. Por que é fácil? Porque você cobra da empresa. Né? Quer dizer, você cobra direto quando a empresa... Pois é, você emite o boleto, você paga no banco, o banco transfere esse dinheiro direto, acabou, tá certo? Então não tem sonegação, então é fácil, então a alíquota é alta, é uma forma de você aumentar de uma forma fácil a sua receita. A mesma coisa é para energia elétrica, etc. Então esse é um ponto importante. Acontece o seguinte, que esses bens são uma parte muito importante da renda, da despesa, da estrutura, quer dizer, da cesta de consumo das famílias brasileiras. E mais, quanto mais pobre a família, maior é a participação dessas despesas na cesta de consumo, tá certo? Então, o que acontece é que quando você tem um imposto muito alto sobre esses bens, você está taxando muito as famílias e está taxando mais as famílias mais pobres do que as famílias mais ricas.
com a redução Muito dos... cruel, né, Zé? Não, é impressionante. Muito cruel. É Muito cheio de inacreditável. crueldade, né? Então, quer dizer, essa redução do ICMS, e esse é o lado positivo, essa redução do ICMS vai significar uma redução do preço nominal destes bens. Ou seja, você pagava R$200 para a energia elétrica, você vai passar a pagar R$160 pela energia elétrica. Isso vai significar, dado que é uma parte importante da cesta de consumo das famílias, e quanto mais pobre a família, maior mais importante esse Percentual que ela esse gasta, né? percentual aí, tá certo? Você vai ter um aumento da renda real das famílias muito importante. E quanto mais pobre, maior vai ser esse aumento de renda real. Isso vai significar um aumento de demanda por outros bens e serviços da economia. Porque as pessoas não vão pegar o dinheiro e guardar no banco, guardar no bolso. Elas vão pegar o dinheiro e vão tomar uma cerveja, vão comprar um sapato, Vão pagar dívida, tá certo? Ou seja, vai ter um aumento de demanda na economia e isso vai aumentar a arrecadação de ICMS dos estados nos outros bens. Por isso que eu falei que eles estão superestimando a perda de receita que eles estão tendo. Vai ter uma perda de receita? Vai. Mas muito menor do que eles estão falando. Porque isso vai ser distribuído pelo... Vai ter... Ele tá falando que Então, o cara vai poupar. né? Vai poupar 100%. Isso significa também o seguinte, que, como disse o Mota, que essa política é uma política fiscalmente expansionista. Né? Vai ter um efeito positivo sobre a taxa de crescimento do produto no Brasil. Tá certo? O que significa que você vai precisar de uma política monetária mais dura para segurar a inflação. Tá certo? Mas vai ter, eu estou convencido, quer dizer, você vai ter um aumento significativo de demanda em outros bens e serviços e, consequentemente, vai ter um efeito sobre a taxa de crescimento da economia brasileira, que vai ser muito importante. E, novamente, é redistributivo. Tá certo? Quer dizer, as famílias pobres vão ganhar muito mais do que as famílias ricas, porque a participação desses bens na cesta de consumo das famílias pobres é assim, desproporcionalmente maior, tá certo, do que nas famílias mais ricas. Aí nessa faixa de renda, qualquer dinheiro que entra a mais vira consumo, né? E vai sair quer dizer, da gasolina e vai pro álcool. O álcool o álcool isso é uma brincadeira que a gente fez aqui, tá certo? Que é como um dos fatores que está gerando crescimento da economia brasileira é exatamente o setor de serviço, muito bar, restaurante, eventos, etc. Tá certo? Então, quer dizer, as pessoas vão gastar menos com energia elétrica, menos com gasolina e vão gastar mais com bar, restaurante, etc. Tá certo? É uma brincadeira, mas tudo bem. Mas é isso. Agora a gente já está chegando quase às 9 horas da noite. Então eu vou deixar o espaço aqui para o Mota dar a consideração dele final, puxar o tema que ele quiser aqui, e depois a gente vai se encaminhando para o final. Bom, acho Fechou? que o tema que eu gostaria de puxar, senhores, para mim, eu vejo um grau de visibilidade no mundo muito baixo. Tá? Então, se alguém está com a visão clara, me empresta esse óculos aí, porque tá difícil, tá? De novo, são 3 instrumentos que o Fed vai usar simultaneamente que nunca foram usados. Então vai ser, na minha opinião, uma tentativa aí. Você vai parar 3,5, 4, 4,5, 5, 3, ninguém sabe. Tá? Vai ser processo. E Brasil, essa confusão que a gente está vendo, tá? E, de novo, o Brasil está condenado à mediocridade. Tá? A gente, como sociedade, vai aceitar isso de forma passível. Tá? Jogar todas as nossas reformas fora. Imagine se revoga a reforma trabalhista. Imagine nossas conquistas que a gente conquistou. Tá? Então acho que é mais ou menos isso, mas antes de passar a bola para o Zé e para vocês para se despedir, eu só queria parabenizar, né, o time da corretora. Zé, hoje é genial ser o número 1 no ranking da Bovespa na B3. Hoje a Genial foi número 1 no ranking, mais uma vez. Isso aí. Mais uma vez, estamos atingindo o topo aí, né? Super. Isso é genial, hein? Parabéns, pessoal lá da corretora. Parabéns também ao Deilson, que sem isso a corretora não teria atingido. Tá certo. O Deilson nem tá aí, né? Não, nem tá aí. Deilson nem tá aí. Então, Guimas, parabéns pra você. Mas é isso. Zé,
suas considerações finais aí pra gente se encaminhar como para o sempre, final. muito bom, muito agradável esses podcasts aqui, muito bom, tá certo? Prazer enorme estar aqui com vocês. Vamos esperar a próxima aí. Em breve a gente tem outras Boa. aí. Semana que vem teremos a Lede Lara. Ó, A Lede Lara tava aqui participando do podcast. Estamos combinando aí, provavelmente na quarta-feira, ao invés de terça. Faremos o podcast com a Lede Lara. Na quinta-feira da semana que vem também teremos Vinícius Poit aqui. ó, que Podcast para a gente falar um pouco sobre o cenário político, tá? Já que está bastante Candidato a governador de São candidato a Paulo. governador de São Paulo. Essa quinta falaremos de Oi e Cielo. Oi, que reportou o resultado hoje do primeiro trimestre. A gente está chegando quase no segundo trimestre. boa. Oi, é a nova Solana? A gente estava brincando, Mota, até trazendo um pouco para equities aqui. Qual das empresas chega a R$1 primeiro? Se é Oi BR, Cash 3 ou Hoje já IRB? chegou, já bateu. Mas tá abaixo agora, 50 abaixo, centavos. é. Se ela for a R$1, Cash 3 é para baixo. Magazine Luiza ou Via Agora Varejo entendi. também. Nossa senhora, que Suas tristeza. considerações finais, Nichil, por favor. Não, eu só acho que assim, que você pelo tá que a gente, vendo de pela bolsa aí? conversa que a gente teve hoje, a correção dos ativos ainda está acontecendo e deve continuar, né? Essa é a minha opinião. Principalmente nos Estados Unidos ali, Essa é a minha opinião. ainda mais com esse incentivo do BC americano de tentar apertar ali né, via equities, via ação, né? Então acho que bolsa americana é para baixo, é isso. Mas vamos ver a temporada de resultado que começou, né? Uhum. Porque uma das teses da bolsa para baixo é quando você olha o PL da bolsa americana, tá perto da média histórica. Uhum. Será que o lucro vai cair? Se o L não cair tanto, né? Então, porque é uma razão, eu né? acho que É o que eu quero falar é o preço-lucro. seguinte, acho que tá começando agora. Tá começando esse mês, né? Imagine se as empresas americanas Mês falam, que vem, vocês têm né? medo de recessão? Tudo, eu tô bombando. Uhum. Meu lucro não caiu. Cara, Então, mas eu acho difícil. difícil. Assim, olhando Eu acho. as Só que de emissões levantar, estão rolando já, enfim, essa parte de supply que tá pegando, eu acho difícil. Mas é isso, né? É isso. A inflação é ruim para lucro. É. Eu, particularmente, no Acho médio que, e assim, longo prazo... um dos setores que estavam indo bem lá, assim, pelo menos olhando para equities, é a parte de bancos, porque os juros, assim, os bancos sobreviveram juros zero por muito tempo, então os bancos começaram a andar um pouquinho. Mas também, assim, recessão já é um cenário já ao contrário, né? Então você fica nesse... Mas os bancos passaram no stress test do Fed na sexta-feira passada. Sexta agora. Uhum. Aí deu uma pauladinha. Mas é isso, vamos parar de falar, né? Porque senão... Não, mas só para deixar a minha percepção, eu no médio e longo prazo, embora a gente tenha um cenário, é porque a minha visão perto de vocês, pô, convenhamos, né? Mas na minha visão, o cenário de médio e longo prazo, Bolsa Brasil, eu tô mais otimista do que lá fora, assim, bem mais, Não, tá? a gente está falando aqui de curto prazo. Obviamente. Longo prazo ninguém sabe, né? Mas no Brasil mais aqui... otimista. Mas eu tô mais otimista em relação ao Brasil do que... Porque eu acho que, assim, embora a gente tenha um cenário eleitoral que jogue contra, pese no preço dos ativos, mas isso está na conta, né? E a questão de ser Tem as eleições agora. surpreso né? Que eu pra- acho que Tipo assim, pra mim, vai o ser- que tá vai ter- acontecendo com a Petrobras Vai ter é que escolher. surreal. Vai ter que É. escolher o ativo, os ativos, enfim, para cada cenário. Sim, Eu exato. acho que- Eu acho que mas é o que o Zé sempre fala disso e eu bato muito nessa tecla, concordo e assino embaixo, que o Brasil passou por uma série de reformas e marcos regulatórios super importantes, uma agenda de investimento muito grande para o Brasil nos próximos anos, então assim, por isso minha visão de médio e longo prazo é otimista. Eu quero agradecer vocês aí pela aula, mais uma vez, é sempre um prazer. Foi uma missão que foi me dada aqui, né, de última hora. O Bruno, que é o host, na verdade, do podcast, ele tá em casa, tá doente, então eu vim aqui, tive a oportunidade e agradeço bastante o espaço. Espero que o pessoal de casa aí tenha gostado. É sempre bom também ter vocês participando no chat. Estamos quase chegando aos 100 mil inscritos no canal da Genial. Até o final dessa semana bateremos, tá? Então você que não é inscrito ou que está assistindo e conhece alguém que não é inscrito, pegue o link desse papo aqui, desse podcast, dessa aula que o Zé e o Mota deram aqui pra gente, encaminhe para aquele seu amigo que está mais perdido do que o investidor de IRB. Certo, Nichil? Esquece, Irbi. Forte abraço, pessoal, e até quinta-feira. Valeu, Tchau, tchau. O que foi? A inflação tá comendo meu dinheiro no banco. Dinheiro no banco. Macarena.